Fui demitido de novo. Pois é, galera, olha, eu vou te falar que tem sido um momento extremamente estressante para mim esses dias, tá? Então nesse vídeo aqui, eu sei que às vezes eu abordo temas como notícias, vida fora, enfim, mas eu também venho aqui para fazer um vlog e tal e conversar com vocês, às vezes sem script e também às vezes sem edição. Porque às vezes eu tenho o objetivo de realmente passar a mensagem, né, do que está acontecendo de fato, né? De novo, vida real, coisas que acontecem principalmente quando você mora fora. Bom, o objetivo aqui é compartilhar, né, e fazer também uma reflexão do passado, porque exatamente nessa situação eu não sinto que eu fiz nada de errado. Então, às vezes a gente fica um pouco, né, na dúvida do tipo, poxa, será que eu devia ter feito isso? Será que eu devia ter feito aquilo? Então fica um monte de dúvida, mas nesse exato momento, tudo que eu fiz, todas as decisões, enfim, que eu tomei, eu tenho muito orgulho e eu faria de novo se eu tivesse na mesma situação. Então vamos lá, né? Fazendo uma reflexão, né, fazendo um paralelo, quando eu era jovem e eu entrei na SOS Computadores... Ué, o que você tá fazendo aí na mesa do chefe? Ele tá de férias. Mas quando ele sai de férias, eu que fico no lugar dele? Pois é, né? Ele comentou. Mas já que você não entende nada de informática e tem recebido muitos pedidos por e-mail, eu fui promovido. Promovido? É pra você ficar no meu lugar. Ligue agora e mude de vida com a SOS Computadores. Um aluno por micro, orientação profissional e os melhores alunos de cada unidade ainda ganham um computador. Vida melhor só na SOS Computadores. A SOS Computadores, ela era, na época, né, 2004, mais ou menos 2005, ela era uma das empresas, né, de treinamento maior do Brasil. Né? Todo lugar que você tinha uma SOS e ela vivia lotada de gente para poder aprender sobre Excel, Word, PowerPoint e também outras coisas do tipo web design, né, enfim. E eu me senti muito honrado, né, por ser parte do quadro de funcionários como instrutor. Então eu era super novinho, né, eu tinha 19 anos mais ou menos, 18, 19 anos quando eu entrei, em 2004, né, mais ou menos, e as coisas que eu implementei lá foram muito boas. Eu era assim, poxa, era um professor que o pessoal realmente elogiava, né? Eu lembro de várias vezes as pessoas comentarem, né, com o meu coordenador, poxa, o Leandro hoje deu uns exemplos bem legais, tal, e eu trazia coisas novas também para dentro das classes, né? E por que eu estou falando sobre isso? Por que eu trouxe esse assunto? Porque uma das coisas que eu batia muito de frente, né, com uma coordenadora da época lá, porque quando o cara que me contratou era um coordenador, daí ele saiu e entrou uma outra coordenadora que era meio gerente geral, tal. E ela não gostava de mim. Por quê? Porque eu usava os dias as horas, né, que eu não estava dando aula para poder ficar na internet e estudar. E era uma mensagem explícita dela, não era da rede, né, não era da SOS, era uma mensagem dela explícita dizendo: ninguém pode usar os computadores da SOS para coisas externas, né, vamos dizer assim. Só que eu usava para poder aprender PHP, Java, JavaScript, HTML, montar páginas, enfim, com o intuito de trazer essas informações para as aulas, tanto que as minhas aulas elas eram super ricas de informação e exemplo. Isso foi chegando num momento, né, numa situação que ela simplesmente parou de me dar as aulas, então ela literalmente estava me demitindo. E naquela época eu era quadro de funcionário, mas era contrato, né? Então você faz tantas aulas, X horas por mês, ganhava por hora a aula, enfim. E aí eu acabei saindo por conta disso, que ela não gostava que eu usava os computadores. Cara, isso eu me senti frustrado, né? Claro, não é legal você... Primeiro emprego oficial, né? Porque os outros eram tudo freelance. Primeiro emprego oficial, eu ser descartado, eu fiquei um pouco meio baqueado, mas aí logo em seguida eu já estava também no IG. Então eu não me abalei tanto assim, né? Claro, você fica meio, caraca, né? O que eu fiz de errado? Mas beleza. E eu entrei numa situação parecida na empresa atual.
Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa atual, eu vi várias oportunidades. Cara, não tinha assim, tinha falha de processo, não tinha comunicação, não tinha transparência, né, entre líderes e os engenheiros, né? E eu olhando aquilo, logo na primeira semana eu falei, poxa, tem um monte de oportunidade que eu vou conseguir aqui resolver. Então eu atuava como Engineering Manager e no meu par, né, como par do lado de produto, a gente tinha um Product Lead, né? Esse cara, ele era o meu par para a parte de produto e eu era a parte de engenharia. Se vocês quiserem, depois eu posso, né, falar mais a respeito de cada posição, mas o detalhe das posições não é o intuito do vídeo. Acontece que para alguns certos times eu tinha um outro líder que era o head de produtos, só que ele nunca estava disponível para conversar comigo, né, para saber como estava o andamento dos produtos, enfim, ele nunca estava disponível para mim, mas eu estava lá fazendo o que tinha que ser feito. Depois de um tempo, o meu Product Lead ele pediu para sair, ele arrumou outro emprego e teve um gap, né? Então eu como Engineering Manager, eu fiquei com 7 times embaixo de mim, sem o lado de produto. Então eu fiquei muito vulnerável nessa questão de produto. E desde o começo eu falava, olha, eu preciso de alguém, eu preciso de um líder para poder falar para mim o que as coisas estão acontecendo. Eu até posso ir proativamente, inclusive eu estava fazendo isso, mas exigia um tempo muito grande da minha parte. E eu acho que o que mais pegou para mim foi que uma nova Product Owner, eu vou desenhar para vocês, eu vou desenhar aqui como que é o setup, vem aqui. Então vamos lá, ó. O setup ele é mais ou menos assim, eu como Engineering Manager e o Product Lead do outro lado. Então esses dois aqui, ó, um é par do outro. E embaixo dele existem os POs e embaixo de mim os engenheiros, os devs. Certo? E aí cada PO ele tem X devs aqui. Só que nesse setup aqui, o que aconteceu? Esse cara foi embora. E aí eu fiquei sem ninguém. Agora, né, por que eu tô falando esse setup para vocês? Porque, galera, é muito difícil você fazer o trabalho de outra pessoa, né? Existem responsabilidades de cada lado que elas precisam ser cumpridas. Se você não tem um par, daí você tem um gap de conhecimento. Então várias coisas vão falhar, é normal, isso vai acontecer. Só que uma coisa me marcou extremamente durante as minhas conversas com esses líderes. Em uma das minhas conversas com o head de produto, né, eu estava comentando que era extremamente difícil eu conseguir acesso a um dos POs. O PO naquele setup ele é o cara que direciona o time para a entrega, né, de cada sprint. Só que uma coisa me marcou, porque quando essa pessoa entrou, cara, a primeira coisa que ela fez foi reclamar de tudo. Nada estava bom, ninguém prestava, as promessas da entrevista não estavam sendo cumpridas, porque tinha sido prometido um time de 5 pessoas, quando ela chegou só tinha 1. Então logo nos primeiros dias a gente já entendeu que ela era uma pessoa um pouco tóxica. Essa foi a minha impressão, essa foi a impressão de outros pares meus e também essa foi a impressão do meu chefe. Então, né, tendo esse acknowledge, né, das outras pessoas, eu comecei a levantar essa bandeira. Eu falei, olha galera, tá acontecendo alguma coisa aqui, né, não é normal falar tão mal das coisas, né, falar mal é uma coisa, propor solução é outra, né, eu acho que se a gente, sei lá, indica algum ponto e fala uma solução ou ajuda a solução, esse é o caminho, né. Então assim, do meu lado, mostrou muita imaturidade dessa pessoa, né. Só que uma coisa me marcou e eu quero saber se você já passou por uma situação parecida também, que eu acho que esse foi o motivo de eu estar tranquilo com essa demissão. Enquanto eu estava conversando com o head de produtos, ele falou assim para mim, olha Leandro, eu entendo que ela não é uma pessoa, né, fácil de lidar, às vezes ela dá umas patadas em mim também, enfim, às vezes ela não é política, e às vezes ela ultrapassa processos, corta caminhos, enfim, mas ela
faz as coisas acontecerem. E por que isso me marcou? Porque você cortar caminhos indica criar inimizades, às vezes falar mal de pessoas, controlar opinião, ser uma pessoa, né, manipuladora, e isso eram indicativos de que essa pessoa já estava fazendo isso. Ou seja, né, quando eu estava indo mais no detalhe do time, eu reparei que de fato ela era uma pessoa extremamente tóxica para o time, porque ela não refinava as tarefas, ela só criava o item quando criava, porque senão era só no boca a boca, ó, cria os itens aí, refina você, né, para os engenheiros e eu quero as coisas prontas para o dia de amanhã. Então, para mim, isso começou a ser um indicativo de que a cultura como um todo, ela já estava podre. E aí, reforçando ainda a mensagem de que durante uma das one-on-ones que eu tive com um dos engenheiros meus, ele comentou, cara, eu gostaria de ser promovido, estou fazendo um monte de coisa e tal, só que eu sinto que as pessoas que são promovidas são as pessoas que são amigas do rei, como se fosse aquela cultura do herói implementada. E isso, quando ele me falou, eu também comecei a prestar atenção. E aí eu reparei que, cara, de fato, se você não é amigo do rei, você tá fora do jogo. E eu nunca fui amigo do rei. Até mesmo porque, cara, eu não sou o cara que vou puxar saco de ninguém. Eu tenho um objetivo, tem que fazer, vamos fazer, cara. Não tem essa de bypassar as pessoas ou pisar no pé de alguém, né, puxar tapete. Cara, eu nunca fiz isso, isso é uma coisa que eu nunca vou fazer também. Só que, do outro lado, não é verdadeiro. Então, por conta disso, eu acho que, assim, estou tranquilo. Eu tenho certeza que com o meu perfil eu vou me realocar fácil, né? Tô agora desesperado essa semana em busca de uma nova oportunidade, mas, né, é o jeito. Para você que me acompanha aqui sabe que a gente mora sozinho aqui na Holanda, não temos família, não temos amigos, é muito difícil, né, pra gente, e a gente ainda tem mais um complicômetro, que é a questão de saúde, né, do nosso filho. Então tem que ir para o hospital, tem que fazer clínica, ele tá ainda sem daycare, porque o daycare ele é especial, então tem, enfim, são várias coisas que, assim, somam, que no final das contas é muito difícil, né? Então, por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, para trazer para vocês de forma transparente do que está acontecendo. Então, se você, né, gosta desse tipo de conteúdo também, segue o canal, deixa o like no vídeo e me conta aqui embaixo se você já passou por um momento desse também, né? Já foi demitido, mas para você foi uma livração. Beleza? Me comenta aqui embaixo, que eu tô curioso. Se você não tem o que comentar, me fala de onde é que você tá vendo esse vídeo, né? De que cidade ou país, que eu tô curioso também para poder saber. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!